Fala, meu povo querido, tudo bem com vocês? Professor Ari aqui, o brabo da redação. A gente vai olhar aqui hoje uma redação. Vamos corrigir no passo a passo uma redação. Para você que está fazendo concurso público das bancas SESGran Rio, Instituto AuCP, VUNESP, Consulplan, FCC, FGV. Cara, essa aula aqui é perfeita para você. Essa correção é perfeita para você. Um texto muito bem escrito, na minha opinião, muito bem escrito mesmo. E que com certeza vai, a partir dele, nós vamos tirar muitas lições importantes para vocês. Então é importante você olhar o que deu certo, o que a gente considera bom, para que você possa fazer igual. O tema da redação, o tema 118 da nossa plataforma, aqui é uma redação enviada por um aluno na nossa plataforma, corrigida na nossa plataforma, com riqueza de detalhes e muito rápido acima de tudo. 3 dias é o prazo que a gente pede para enviar sua redação corrigida. Gente, vamos lá. Vamos lá. O brasileiro está moralmente morto? Então, uma pergunta bem interessante que tem a cara dessas bancas de concurso aí. As bancas FCC, FGV, VUNESP, Consulplan, a SESGran Rio e tal. Então, é importante você levar esse padrão aqui para a sua prova. Beleza? Então, quando eu falo o brasileiro está moralmente morto, né? Aquela discussão, o brasileiro é um povo caridoso, um povo solidário, um povo amistoso, um povo alegre. É isso mesmo, gente? Nós somos um povo honesto. É isso mesmo? Será que é isso mesmo? Então, basicamente, a banca pergunta isso. O brasileiro está moralmente morto? Tá? Pergunta direta, retórica, direta ao ponto. Então, vamos lá. Vou botar na tela inteira para vocês conseguirem enxergar e ler comigo, tá? Então, vamos lá. Desde 1822, o brasileiro deixou de ser explorado por outra nação e se tornou responsável pelo destino do seu país. Então, aqui, esse aluno aqui, lá nas minhas aulas, no meu curso teórico, eu falo assim, é importante que você traga uma contextualização na sua introdução. E essa contextualização pode ser feita de várias formas. Pode ser feita por repertório, por alusão histórica, por dados estatísticos. E aqui ele traz uma contextualização por meio de alusão histórica. Que alusão histórica, professor? A independência do Brasil, 1822. Independência ou morte. Então, o brasileiro está livre. Não é mais explorado por outra nação, em tese. Tá? Foi isso que ele falou aqui. Então, vamos entender aqui por que ela trouxe isso aqui, aonde ela quer chegar, né? Contudo, percebe-se que muitos cidadãos, né? Não é cidadãos, é cidadãos, tá? Cidadãos não possuem a consciência dessa responsabilidade, pois corrompem a moral do Brasil. Opa! Então, a pergunta é, o brasileiro está moralmente morto? Então, aparentemente, a tese do candidato, a resposta a essa pergunta é, o brasileiro ainda corrompe a moral, né, desse povo. O brasileiro ainda não assumiu, não entendeu essa responsabilidade que é ser independente, tá? Essa carga de responsabilidade aí. Beleza. Então, é uma tese, tá? É importante que fique claro para você, tá? Vamos lá. Entre os fatores que colaboram, né, para isso, destacam-se o descrédito no sistema judiciário, e a intensa polarização política. Então, ok. Então, ela disse que o brasileiro ainda continua corrompendo a moral desse país. Então, a tese, e ela utiliza 2 argumentos para provar esse ponto de vista. Primeiro argumento, há um descrédito em relação ao sistema judiciário, ao sistema de justiça, tá? E também contribui, né, para essa tese, para essa quebra dessa moral, a intensa polarização política. Beleza, vamos ver se isso aqui faz sentido durante o texto. Ok, eu tenho aqui um projeto de texto claro, tenho um contexto, eu tenho uma tese e tenho 2 argumentos. Então, eu tenho aqui uma tese mais argumento 1 mais argumento 2. Ok, eu tenho um projeto de texto. Certinho. Show de bola. Vamos lá. Então, o argumento 1 será desenvolvido no parágrafo de desenvolvimento 1, que vai aqui das linhas 6 até a linha 13. Então, qual é o argumento 1?
o descrédito do sistema judiciário. Então, em primeira análise, o descrédito do sistema judiciário frutifica para a morte da moral brasileira. Não pegou muito bem esse verbo frutifica, né? O descrédito no sistema judiciário frutifica para, né? Frutifica para, né? Veja, a regência está errada. Frutifica ou, né? Frutifica alguma coisa. É um verbo transitivo direto. Então, frutifica a morte da moral brasileira, tá? Então, não é para, frutifica a morte. Ou contribui para a morte, né? Aí sim ficaria correto. Isso ocorre porque o cidadão percebe a ineficiência do processo acusatório e a insegurança jurídica. Verifica-se isso no caso de prisão em flagrante, de furto, que o suspeito responde em liberdade, e no caso de soltura pelo Supremo Tribunal Federal de políticos presos, como o ex-governador do Rio de Janeiro, Cabral. Sérgio Cabral, né? Então veja, ela está trazendo exemplos que comprovam o que ela está dizendo. Que essa morte da moral brasileira, ela tem uma raiz muito sensível no descrédito que a população tem com relação ao judiciário. Então o brasileiro perde totalmente a moral, né? Quando o judiciário garante a impunidade, por exemplo. Quando ela solta lá o Sérgio Cabral, que foi condenado a 450 anos de prisão e ficou menos de 6 preso em regime fechado. Tá? Ou quando o indivíduo quando o indivíduo é preso por furto e responde em liberdade. Então, ela trouxe 2 exemplos que justificam. Eu acho que esse argumento que ela traz, ok, é isso mesmo. Né? Tem um problema da ineficácia do judiciário, né? Tem isso tudo. Mas não era bem isso que a banca queria, né? Eu acho que é muito mais algo sobre costumes da população em si, do brasileiro, tá? Então, o que o brasileiro faz no dia a dia, né? Na sua vida privada, nos seus relacionamentos, né? Furar fila, não pagar os impostos, tirar vantagem. Era mais ou menos nessa lógica. Quando ela traz um argumento utilizando o judiciário como exemplo, né? Ok, tem rumo? Tem rumo. Porque não deixa de ser algo que quebra a moral, que quebra os valores da sociedade. Mas eu acho que a banca queria muito mais algo sobre os costumes do brasileiro, do dia a dia. Tá? Mas vamos considerar isso aqui. Vou dar aqui um voto de confiança para a candidata. Vamos lá. Segundo o IBGE, apenas 57% dos brasileiros confiam no sistema judiciário. O que faltou aqui? Faltou um elemento coesivo, né? Nesse sentido, né? Tá? Para amarrar esse período, essa ideia com essa. Então faltou um elemento coesivo. Então, nesse sentido, segundo o IBGE, apenas 57% dos brasileiros confiam no sistema judiciário. Desse modo, a crise moral é intensificada pela desconfiança no sistema judiciário. Então veja, ok, ficaria perfeito mesmo se ela tivesse feito uma abordagem muito mais voltada para a vida privada, para os indivíduos de forma geral, e não falar das instituições, porque não foi bem isso que a banca perguntou. Mas, ok, vou considerar 80% aqui, nesse argumento 1. Beleza. Além disso, a intensa polarização política contribui para a decadência da moral no Brasil. Então veja, o que eu acho que ela poderia ter falado em relação ao argumento anterior seria muito melhor se ela falasse assim, ó, a impunidade, né? O sentimento de impunidade gera na sociedade um descrédito, uma vontade de não cumprir a lei, de cometer crimes, cometer pequenos delitos, porque não há um sentimento de que se ele cometer aquele delito, ele pode ser preso. Então faltou ela amarrar mais essa ideia de falar, beleza, ineficácia do judiciário, mas seria muito melhor se ela falasse da impunidade.
E como a impunidade contribui para que nós percamos a nossa moral, que nós não tenhamos uma referência de punibilidade. Olha, errou, pagou. Então essa falta de punição gera na sociedade essa sensação de que tudo pode, né? Essa anomia. Mas bora lá. Além disso, né, a intensa polarização política contribui para a decadência moral do Brasil. Essa polarização tornou dois grupos políticos adversários que possuem como objetivo o domínio político do país. Assim, os esforços são despendidos para o combate político, o que deixa em segundo plano a redução de problemas sociais do país. Como exemplo, constatou-se, né, em dezembro de 2022 a oposição de deputados federais contrários ao próximo governo federal, com o objetivo de dificultar a liberação de recursos para os pobres atendidos pelo programa Auxílio Brasil. Ela está dizendo aqui que essa polarização, essa coisa de um partido ficar brigando contra o outro, prejudica o país. E isso acaba degenerando o país moralmente. Também, repito, não me parece que aqui eu tenho uma abordagem direta do tema. O tema era: o brasileiro está moralmente morto. Então, o brasileiro, gente, é o povo de forma geral, tá? Então, ela focou muito em instituições, focou muito no judiciário e na política. Tá, mas e o brasileiro mesmo, o dia a dia ali, né? O cortador de cana, né? O mendigo na rua, o funcionário da loja, o vendedor, o gari, o policial. Como é que eu teria que abordar esse pessoal? É o brasileiro, não é o cara que tá lá no Congresso, não. Isso gera um problema moral para a sociedade? Gera, né? A polarização política gera, mas não é exatamente isso que a banca queria. O texto está muito bem escrito, tá? Mas não era essa abordagem que o tema tinha que seguir, tá? Então, muito cuidado. Interpretação do tema é muito importante. E aí você pode fugir ao tema sem perceber. Vamos lá, então. Aí, ó, linha 21. Dessa forma, a intensa polarização política denigre a moral, pois a política se sobrepôs às necessidades da população. Ok, eu vou dar também 80% aqui, né? 80% aqui em relação à abordagem argumentativa e conteudística, beleza? Vamos lá. Conclusão. Portanto, o Brasil está moralmente morto, né? Ela retoma a tese, né? O descrédito no sistema judiciário e a intensa polarização política colaboram para isso. Ok, agora ficou mais claro, né? No entanto, é possível reverter esse quadro. Uma das possíveis soluções está na organização da sociedade civil por meio de ONGs para fins educacionais. Nesse contexto, as ONGs realizarão palestras para conscientizar a população sobre a importância do cidadão como portador de direitos e deveres numa democracia. Um dos deveres a ser elencado está... Um dos deveres, né, a ser elencado é a necessidade de conhecer o funcionamento das instituições de Estado a fim de fiscalizá-las posteriormente. Ok, né? O texto está bem escrito, né? O aluno realmente tem uma boa escrita, consegue conectar as ideias, faz a amarração, a fluidez, a progressividade textual tá boa, a estrutura tá boa. O que eu realmente observei foi uma leve fuga ao tema, tá? Uma abordagem apenas parcial do tema, porque não era exatamente isso que a banca queria. Mas aí no final você percebe que ela consegue puxar como o descrédito das instituições e a polarização política degeneram a moral do brasileiro, tá? Eu iria por outro lado, mas não é por isso que eu vou dar nota ruim para o aluno, tá? Aqui de 0 a 1000, eu daria 800 de 1000, tá? Uma nota boa, com certeza
vai continuar melhorando. Tá de parabéns o aluno. E é isso, minha gente. Se você quer aí ter suas redações corrigidas pela minha equipe e por mim também, ter acesso a mais de 70 temas comentados em PDF, videoaulas, aulas de teoria do zero, do absoluto zero. O link aqui na descrição, www.minhadiscursiva.com. Beleza? Forte abraço, bons estudos, valeu!